Rapaziada, mais uma vez, começando aqui a segunda parte. Olha aqui mais uma vez, agradecendo ao nosso anfitrião, meu anfitrião, Marlon Crevellaro. Mais uma vez com o Vinho, mais uma vez também com o meu amigo aqui, Galan. Obrigado, Galan. E a gente está aqui para falar da segunda parte. A gente ficou para falar da parte do Bolsonaro, como que seria, principalmente, o que aconteceu, né, Marleira? Com certeza. O que não deixou de acontecer também. Passa, Alanzinho, tem uma anotação, caso a gente precise de algumas informações claras. Eu preciso saber do meu iPad. Do iPad? Se nós caímos em algum assunto aqui, eu queria exemplificar com vocês. Demorou. Uns dados aí, mas se não for conveniente, a gente vamos lá. Bora, só notícia recente agora que eu queria falar também, que estava em pauta da autonomia e a terceirização dos Correios, que eu também achei que ficou muita coisa. Eu achei que o Bolsonaro ia colocar o extrato do BNDES para todo mundo ver essa porra. Essa foi uma das decepções do governo. É um governo assim que eu ainda considero bom, mas teve algumas outras coisas também que eu achei que ele ia colocar o pé no peito e não foi colocado, né? Tivemos agora, né, também, Galanzinho, tributos sobre as criptos, né? Sobre as criptomoedas, sobre dividendos e tudo isso do Paulo Guedes. Acho que eu já cheguei a mencionar no último podcast que estava em pauta isso acontecer e infelizmente aconteceu. Então é uma coisa que eu acho bem contraditória do governo atual. E aí, Marlon, o que você acha também? Bom, olha só. Primeiro, boa tarde, bom dia, tudo. A gente não sabe que horário que... O horário que você estiver assistindo aí. Exatamente. Você já começa com uma bomba, né, cara? Peraí, vamos segurar. O que eu posso fazer é o seguinte, provocados por uma seguinte analogia. Já que você falou de governo, eu vou bater de novo, senão o Alanzinho vai desconfiar que eu não sou ANCAP. Sendo que eu fui um dos mentores do anarcapitalismo, parece aí, de Guarulhos, parece, né? O que acontece? Quando a gente fala de governo, eu conto uma história para vocês. Imagine você caiu do nada, você está sonhando, você dormiu, você caiu e está numa guerra. A guerra é o ISIS contra você, ou se não são antissemitas e você é judeu. Aí chega uma pessoa muito bondosa, benevolente e fala, surge do nada e fala, olha, eu vou te ajudar. Existem 3 alternativas aqui para você se defender. Tudo bem que no final você já sabe, você vai morrer, que você está sozinho contra um exército. Sim. Ok? O que acontece? Esse cara muito benevolente, ele te dá 3 alternativas. Ele te dá um fuzil Kalashnikov chinês, ele te dá uma .40 e ele te dá uma arminha qualquer que o policial utiliza, só para dar uma cutucada. Calma, ou se não, nessa arminha, ele te dá uma pistola Liberator. A pistola Liberator é uma pistola programada que ela dá um tiro só. Tem a inteligência artificial, quando ela se desfaz. É sério, pesquisa depois, pistola Liberator. Qual das 3 você pegaria? A chinesa. E você? Também. Tudo bem que você vai morrer, né? Vou morrer. O governo já está aqui para nos matar, para nos estuprar. Sim. Como definição ética, moral do anarcapitalismo. Ok? Beleza. Você pegaria o fuzil e você também pegaria o fuzil. Legal. Vamos supor que ele fala, mudei de ideia. Eu vou te dar agora só a pistolinha Liberator para você se defender. Ajuda? É melhor que nada? É melhor que nada. É melhor que nada. O fuzil já ajudaria mais? tô te entendendo. Sim. A .40 te ajudaria mais? Sim. É isso que eu tenho que falar do governo Bolsonaro. Entendeu? Porque qualquer, talvez, sinonímia que eu fale do governo com algo que seja bom, as pessoas já identificam. Peraí, o Marlon virou bolsonarista? Que história é essa? Uhum. Dividendo. Vamos começar pelo dividendo? Vamos. Dividendo. Segundo o Paulo Guedes, como é que funciona o dividendo? Eu sei que é tudo um arcabouço de ideias para acabar com a nossa capacidade de interpretação. Governo se mantém assim. 20% sobre dividendo. Mas o que ele fala? É 20%, só que agora o governo tem o compromisso de abaixar de 34%, nós vamos tirar de 5, mais 5 para dar 10 e abaixar 24% de imposto de renda sobre a empresa, tipo CNPJ. Pessoa jurídica vai pagar 24%. Ouviram isso do Paulo Guedes? Não, só ouviram a taxação de 20% sobre dividendos. Sim. Então, peraí, não estou defendendo, meu Deus do céu, acredito que algumas coisas o ministro da Fazenda, Paulo Guedes,
é muito bom, tá? Algumas coisas são muito execuíveis e que devem ser arguídas, né? E reiteradas, porque é necessária essa mudança no Brasil. Entretanto, será que ouviram que ele disse que vão abaixar o imposto de renda de 34% para 24%? Que é uma perspectiva econômica do governo Bolsonaro? Falo para você. Esse é o juros de capital próprio? Exatamente. Falaram isso. Uma coisa que eu desconfio, mas só que parece boa, que ele falou. Só que 20% de dividendo obriga o cara a não descapitalizar, manter na empresa, e isso gera mais do que investimento, gera mais caixa o suficiente para a empresa, que vai pagar menos que você ficaria. Se você é acionista, você ficaria dentro da empresa ou você tiraria para a pessoa física para pagar 20%? Como? Repete. Você iria manter na empresa. Melhor manter na empresa, porque é reinvestimento, isso cresce mais E dependendo da perspectiva econômica, pode, segundo eles, de 34% cair para 24% de imposto de renda. Tem. Não, calma. Entendeu? Aham. Eu não vi isso em outros governos, é o que eu falo. A gente tinha outros lixos como referência e hoje você tem aquela arminha, aquela pistolinha Liberator. Parece estar melhor. Não é ser, estar, né? Que governo parece estar melhor que os outros que estiveram aí. Agora, precisa ser explicado. Fala 20% já assusta. Eu não sou, Deus me livre, defender imposto, Deus me livre. Acho que isso daí é uma excrescência também. Mas será que explicaram o que o cara quis dizer? Por exemplo, ninguém falou, eu não vou ficar falando na última vez, ninguém falou do ministro Tarcísio e da competência que o ministro Tarcísio tem. Ele tem quase 9 bilhões de dinheiro de teto para gastar, e ao invés de gastar o dinheiro público, ele fala, não, calma, não estou esquerdando, não existe dinheiro público, calma, é que tem que ser sensível. Não, pode falar, Marlon, já está claro. Você já entendeu? Ele faz libertária. É como se fosse assim, o cara do business plan fala o negócio seguinte, ó, nós vamos trazer o seguinte, no leilão da SEDAI, 50 bilhões de reais para o Brasil, só de investimento, de tratamento e esgoto. Então, assim, tem coisas que eu não vi nos governos anteriores. Eu acho que também era uma excrescência, mas a gente não pode ficar falando, que isso daí cai num modelo que todo mundo vai começar a criticar. Aí se você fala alguma coisa boa, que chega perto do liberalismo, que talvez seja um passo para o anarcapitalismo, as pessoas identificam como uma esquerdagem. É uma esquerdagem, é uma coisa muito sensível de falar, tecnicamente. Mas, com relação ao governo, cara, se não fosse toda essa questão de CPI, sabe, a questão da esquerda e muita politicagem, as pessoas estão pensando em eleição agora, muita coisa teria andado. Sim. Muita coisa teria andado. Só pra você ter ideia, valor de mercado do Correio, hoje são 6 bilhões, né? 6 bilhões. O mercado pago são 60 bilhões. Quem existe há mais tempo? Então não é questionável. Tem muita gente defendendo essa esquerdagem de não privatização. Que o petróleo é nosso, o Correio é nosso, tudo é nosso. Enfim, tira qualquer coisa de bolsonarismo de mim, enxergue de forma técnica, e é isso o meu pensamento sobre o que o John nos provocou aí. E a sua opinião, Galanzinho? Não, nessas questões, assim, desse governo centralizado. Na questão do governo, o que eu penso? A primeira questão, assim, a minha posição é muito parecida com a do Marlon, minha posição política seria não ter político, né? Seria uma coisa descentralizada, é anarcocapitalismo mesmo, ANCAP, libertário, como quiser chamar. E do governo eu acho que fica, dos 3 anos já, de decepções. Sim. Por quê? Esperava-se mais, muito mais. E não foi feito. Se 20%, 30% das promessas tivessem sido cumpridas, eu acho que teria melhorado. Eu acho que não foi 50, mas acho que foi mais de 30, acho que foi. Será? Acho que foi, mano. Eu não sei, cara. Tem os seus pontos positivos muito aí. Abaixo. No final, tem essa questão também da política, porque você tem um presidente e ele
tipo assim, não consegue governar, por quê? Porque existem outras coisas tirando foco. Sim. Então, infelizmente, sim. existe um lado que fica minando, que também não é, que seria o que a gente chama de esquerda, mas não é bem uma esquerda, se for parar para definir, né? E então acaba virando uma briga de poder, pensando na próxima eleição, não andou. Essa questão, por exemplo, a gente falou até de Correios. Antes eu até acreditava, não, tem que privatizar. Talvez nem precise, porque o próprio mercado, ele já, o exemplo que você deu do mercado livre, né, mercado pago. Hoje ele vale mais, por quê? Porque o consumidor escolheu o mercado livre. Entendeu? E ele Então, não abriu o mercado de capital aqui, não abriu nas ações, né? Por causa de imposto, por causa do governo. só que em questão de clientes, hoje eu prefiro uma entrega com o Mercado Livre do que com o Correios. Sim, sim. Então, automaticamente, com essa escolha do mercado, o Correios ia morrer. Entendeu? Então, muitas pessoas que até estão defendendo, não pode privatizar. Em algum momento eles vão falar, é melhor vender e ter uma corrupção mesmo, agora com o que sobrou dos Correios, do que não vender. Porque a empresa vai morrer. Por mais que tenha gente que trabalha, que acredita, não estou falando do funcionário, mas como empresa estatal, ela vai morrer porque vem um concorrente melhor. Sim. Entendeu? E em questão de governo, eu acho que foi decepcionante. Eu não esperava tanto do Bolsonaro, para ser sério, eu nunca tive uma. Tipo assim, eu não sei, não gostava. Você já não gostava dele não antes. Gostava antes. E isso não significa. E o fato de eu não gostar não significa que eu sou esquerda, hein? Não, porque tem com muito certeza, disso. Do com mesmo jeito certeza. que você falou, o fato de você elogiar algo bom não significa que você é um bolsonarista. O fato de eu não gostar não significa que eu sou esquerda na definição atual. Porque se a gente for discorrer sobre esquerda, direita, no mundo, na verdade, só existe o quê? Ou o cara é conservador ou ele é liberal. Sim. Esses seriam os dois polos existentes, e a esquerda é um híbrido, né? Que é pautas liberais através do sistema conservador. Então a coisa não faz sentido, vamos dizer assim. Né? Seria a posição política mais sem sentido que a gente que tem, que é por lógica, né? Então é isso. Então acho uma decepção. Não espero, já não esperava muita coisa e agora espero menos. A questão da reforma tributária, qual o ponto negativo? Você falou dos pontos positivos, vou falar um pouco do negativo aqui, vai. Seria o quê? No fim das contas, o que eu esperava, menos burocracia. Só que essa redução de burocracia não aconteceu, porque ele teve que usar de uma burocracia para tentar, vamos dizer assim, eu vou ter que reduzir aqui, vamos supor que no fim das contas ele tenha reduzido realmente não pode chamar de taxa reforma tributária. ainda, né? Não Só pode que você chamar tem que ainda. ver os reflexos que os juros da dívida teve um efeito muito grande em termos de diminuição após a aprovação. Sim, tem a questão, vamos dizer, no fim das contas, você pode falar, mas somando isso daqui, ainda ficou melhor. O custo do Brasil ficou menor. Sim. Tá? Porém, e a burocracia? Isso não simplificou. Sim. Então, isso me incomoda muito. Ainda mais eu que assim, trabalho há um tempo com contabilidade. Sou contador formado, então, cara, é muita burocracia. Então, talvez uma carga elevada de uma forma mais simples, dependendo disso, não que eu defenda imposto, não defendo imposto, mas acabou que ficou burocrático do mesmo jeito, e não ficou simples de entender. Então, acho que esse ponto que poderia ter simplificado. Mesmo estado do dividendo, nem precisaria do dividendo, precisaria pôr baralhos nenhum de dividendo, né? Não precisaria ter uma tributação em cima exatamente. disso. Uma carga poderia ser uma carga fixa, como alguns países ainda tem isso, que é o IVA, né? O imposto de valor agregado, você joga ali sobre o faturamento e acabou. Seria a coisa mais simples e clara. Calma, você não está esquerdando. Que parece. Não. Que colega libertário tá parece. Não, eu não defendo imposto. Eu sei, entendi. Nós estamos falando de forma. Mas estamos sendo cirurgiões aqui da situação. Isso aí é o que a gente tem hoje. O que a gente tem é esse sistema. Então, o que eu esperava, se é que eu esperava já alguma coisa, é que tivesse simplificado. Isso não aconteceu. E o que é pior, por exemplo, chegando 2022, aí ele não ganha, não sei se vai ganhar, não acho que vai ganhar, e ainda entra um governo diferente que não tem nem metade das Eu acho que vai ficar para 2022 a reforma, né? Vai colocar como pauta principal, né? Sim. De fato, sim, a reforma. E se entrar o PT, eu não vou conseguir fazer reforma, vocês já sabem. Mas isso já era para ter sido feito. Infelizmente já era para ter sido feito. Por isso que eu, assim, nos últimos 30 anos, eu acredito que o governo mais o melhor governo que teve foi do Temer. Pior que eu também gostei. Você gostou, do Temer? Tirou o PT, que era um governo que já Era estava com chato. esquema.
Mas ele era chato. Só o fato dele falar o português corretamente lá. Mas isso é um baita erro que eu identifico em vocês. Me perdoe, não sou perfeito. Fica à vontade. Tenho erros e desconfio que vocês também têm. Somos seres humanos semelhantes e a gente erra também, ok? Mas o erro que eu identifico aqui é, primeiro, o achismo. Eu desconfio, através de alguns dados, que existe a possibilidade do Bolsonaro até ganhar o primeiro turno. Eu sei que é um posicionamento totalmente avesso. É aí que eu te falei do Trump, mano. É complicado, a gente já conversou isso. Não, calma. Aí quando a gente fala de Donald Trump, nós vamos falar de judicialização também da eleição. Não, a gente tô falando de fraude mesmo que a gente conversou. Exatamente, porque aquilo, se nós averiguarmos, não é terceiro tempo, não. Quem ganhou foi o Donald Trump. Muitas coisas aconteceram que você sabe muito bem, e claras. Muitas coisas claras. Cara, tudo que está acontecendo no mundo hoje, vocês gostam de Isaac Newton? Muita coisa eu correlaciono com as profecias de Daniel. Leia o livro do Isaac Newton que ele fala as profecias do Apocalipse e alguma coisa de Daniel. Cara, o sonho que Nabucodonosor, que foi imperador lá da Babilônia, e ele chamou Daniel na época para interpretar, aquilo faz total sentido. Calma, não estamos aqui em nenhum terraplanismo, mas faz total sentido dentro da perspectiva de que as coisas irão acabar por conta de conflitos de potências. Vocês lembram daquela época lá do Coronel Petroni? Coronel Petroni? Era o coronel lá da Rússia. E aí eles entenderam, na época da Guerra Fria, que existia um possível ataque dos Estados Unidos a ele. Ataque nuclear. Exatamente. Estavam colocando um satélite. O mundo tremeu. Nós estamos aqui porque depois ele falou assim, peraí, vamos identificar, era um erro do sistema. Sim. Senão o mundo já teria acabado. Não foi um satélite que iam colocar? Exatamente. Identificar. Falar, é uma bomba que vai... Exatamente. Imagine, os caras iriam agir antes. Imagina uma Rússia com os Estados Unidos. Entendeu? Então, calma, a gente já vai entender onde eu vou chegar. E o que acontece? Em uma das profecias de Daniel, estava bem claro que o barro não se mistura com o ferro, que no caso era a ruptura de Roma. Descreve os impérios, né? Exatamente. Então tudo isso vai fazendo um grande sentido. E mais além, para mim chega a ideia do VD19. Vamos não falar disso não. Não, então assim, muitos interesses, isso foi capaz de tirar o êxito de vencer vencer a eleição dos Estados Unidos. Os caras conseguiram fraudar a esquerda vindo com muita potência, mas eles tiveram um hub aí por trás, um baita argumento que era, na época, que estava o pico lá da doença e tal, tudo era muito novo. E eles falaram o seguinte, nós vamos ganhar a eleição fraudando aquilo que será inquestionável, porque as pessoas acreditam na doença e tal. Nós iremos fraudar as eleições com os votos do correio, via correio. Foi um baita hub para eles introduzirem toda essa mentira de Kamala Harris, de Janet Yellen de novo no tesouro aí, imprimindo dinheiro com sua porra, e Joe Biden. Eles aproveitaram. Se o Brasil tiver também essa oportunidade, é óbvio que o Bolsonaro vai perder a eleição. Agora, pelo que eu vejo nas ruas, longe de mim qualquer tipo de achismo, parece que só dá Bolsonaro e Bolsonaro... Calma, pela qualidade técnica de certos ministros. Eu falo ministro Tarcísio, Sim, Paulo Guedes e algumas coisas, Roberto Campos Neto, essas coisas. Damares, o pessoal gosta muito. Sim. Então, assim, por isso, o que eu vejo é que o Bolsonaro pode descer aqui, pode entrar aqui no condomínio, pode todo mundo, até quem não gostar, respeita. Agora, se a oposição fizer isso, eu acho que apanha, não sei o que acontece, vai ser escrachado. Então, eu desconfio que talvez o Bolsonaro ganhe aí primeiro turno ou até vá para o segundo turno das próximas eleições. Não tenho nenhuma paixão, por enquanto, sou um bolsonarista assim, provisório. Também voltaria a Você prefere a terceira via? Não. Pra mim, tanto faz. Você sabe quem foi? Hoje eu não vejo diferença, sabe por quê?
um exemplo bom é o próprio Correios. Vai morrer por si só. Pode ser que piore. Entendeu? E eu penso que antes de 2008, a gente depois falou até que ia talvez conversar sobre isso, um dos principais pontos que um Estado ele tem é o recurso financeiro. Né? É o dinheiro, ou melhor, são os recursos, né, através do dinheiro. Correto? Antes de 2008, não existia uma forma de você conseguir sair um pouco desse sistema. Depois da criação Bitcoin, criptomoedas, existe uma forma. Então, na minha visão, o que acontece? Se vier uma terceira via, pode ser só que... Não, mano, continua. O que pode acontecer? Se vier uma terceira via, pode ser só mais fácil de colapsar o Estado. Eu acho que o Bolsonaro ainda segura... sem força, totalmente sem força. Eu acho que tem força e muito. Porque, por exemplo, sabe por quê? Você vai ver ano que vem, então, cara. Mais uma vez eu desconfio e vocês acham. Não, tá bom, também desconfio. Não, tô brincando, vamos lá. Então, também desconfio o quê? Não, tô brincando. Que se entrar um governo que a gente chama de esquerda, entendeu? Um PT, vai colapsar o sistema mais rápido. O Estado vai colapsar mais rápido. Não. E a gente vai ter que achar uma terceira via. Você sabe o que chegou? Através de tecnologia, não tem jeito. Você sabe qual foi o governo que mais chegou próximo do colapso até hoje? De colapsar Na sua opinião. Na opinião pública. Dilma. Óbvio, na né? minha opinião, Dilma. Não. Recente? Recente, na minha opinião, Dilma. A Dilma. Não foi. Dilma. Você já vai entender. Bolsonaro. Até hoje foi o governo que mais chegou perto do liberalismo em termos de classificar os ministros certos de forma técnica, lugar certo, de trazer dinheiro, de abrir o mercado, de falar a mesma língua free market. Só que é o que teve mais dificuldade de conversar com o Congresso. Então, e quando você não conversa com o Congresso, meu amigo, nada anda. Se nada anda em um país, perto do colapso. Mesmo assim, quer ver agora os dados? Ainda bem que o Rodrigo Maia saiu. Exatamente. Mesmo diante de todo esse momento que nós estamos vivendo, farsa. O Brasil caiu 4%. Inglaterra, libra esterlina, 9%. Itália, Europa, 7,6%. E aí? Peraí, vamos refutar, peraí. Dívida, agora vamos falar de dívida PIB, relação dívida-PIB. Estados Unidos, mais 107% sobre o PIB. A dívida, 28 trilhões atualizado. Japão, 260. 266%, em termos de 200%. Grécia, mais de 200%, não se recuperou ainda do subprime. Brasil, 90%, o pessoal acha muito. A própria B3, calma, né? Olha desculpa. a B3. Não estou defendendo, sabe que o meu universo não é isso. O meu universo é descentralizado e pronto. Eu acho tudo isso um lixo que nós estamos falando. Esses dados não servem para nada. São indicadores que ajudam alguma coisinha, porque o Brasil é cheio de perspectiva, ele é sensível a isso, essas informações, entende? Mas se nós analisarmos, peraí, Estados Unidos, 107% do PIB. A Europa em si quase está na média de 150%, 200%, você pega a Grécia. Alemanha, juro negativo, você pega Japão, o índice Nikkei não sobe há quanto tempo? Se eu não me engano, é desde a última da crise de 1929. A dificuldade que eles têm. Só a China que continuou. Mas o Brasil chegou perto da China em termos de crescimento agora. Só que qual a maneira mais fácil de colapsar o Estado? Isso é muito... Peraí, então posso entrar no modo libertário? Não, mas em que termos? Através do quê? Da moeda. Não. Melhor maneira, não através da moeda. Não é, sabe por quê? Por quê? Você poderia colocar no lugar moeda que você mencionou o vocábulo Bitcoin? Pode ser uma moeda que o governo não tenha poder. Se ele não tiver poder sobre uma moeda, acabou o Estado. Você acredita que o governo não tem poder sobre o Bitcoin? Eu acredito que ele não tem poder sobre o Bitcoin. Bitcoin, um exemplo. Eu não acredito, na verdade, assim, o governo ele não tem poder sobre tecnologias descentralizadas. Infelizmente, hoje em dia, para mim, esse que é o ponto. Então, qual que é a minha visão sobre, por exemplo, você prefere o Bolsonaro? Para mim, tanto faz. Sim. Por quê? Porque, para mim, a verdade mesmo, eu quero que colapse primeiro. Isso não existe. Claro que existe. Só se for a profecia de Daniel, nós não estaremos aqui, estaremos num lugar melhor. Não, pode até ser a bolha que a gente tanto fala, pô. Não, mas a bolha que tanto fala, ela não vai colapsar o sistema.
Isso é paixão de qualquer libertário. Parece que o Alanzinho entende dessa maneira. Colapsar o sistema é dar brecha para entrar em um sistema mais filha da ainda para te cobrar impostos. Não, então, mas colapsar o sistema que eu falo é a questão do Estado, é o Estado mesmo perder poder. A melhor maneira para o indivíduo, por exemplo, hoje eu não acredito que eu vou lá, vou votar, vou escolher esse aqui que é menos pior. Tanto faz. Sim, eu não acredito nisso. Então, qual a única maneira que eu teria? Por isso que qual foi a pergunta inicial? O que você prefere? Para mim, tanto faz. Tanto faz. Se vier à esquerda, pode votar até o Lula. Entendeu? Eu tenho muito mais medo, por exemplo, uma coisa que eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil você colapsar o Estado, cobrança de imposto, burocracia, tudo isso. Você colapsar o Estado através da troca da moeda, parando de usar a moeda Fiat. E a única parte que eu tenho medo é do quê? É que tem um poder que a gente não tem, que é o poder de polícia, exército. Esse eu acho que pode travar alguma coisa. Esse sim eu teria medo. Entendeu? Uma ditadura, por exemplo. Você tem medo de ditadura? Com certeza. Por quê? Porque eu não tenho poder contra isso. Não. Agora, se vier um Estado burocrático, igual o Brasil, por exemplo, vamos supor que não vai ter uma ditadura. Colapse a moeda, troque de moeda. Que você vai fazer transação comercial, não vai ter imposto, você acabou com isso. E a liberdade ou melhor, pelo menos a liberdade econômica, aí vai de cada um buscar o que vai fazer com isso, você vai ter através de uma moeda. Entendeu? Então, eu acredito sim que uma tecnologia descentralizada, como o Bitcoin, pode ajudar a colapsar o sistema. Olha, eu não acho. Você não acha que vão colocar, por exemplo, essa lei do Paulo Guedes aí de taxar as criptos? Não vai vir uma coisa, não vai virar uma bola de neve? Não vai virar uma bola de neve se entrar cripto? Mas como que taxa cripto? Como que taxa? Sim, tem como taxar. Ué, mas se eu fizer uma transação com você e falar, eu quero seu relógio. Não. E eu mando para você aqui Bitcoin, por exemplo. Manda uma fração e fala, eu quero seu relógio, você aceita, acabou, a gente fez uma troca. Não, desse jeito como se rastreia, você tá falando? Como que vai taxar? Um empresário de bilhões não pensa dessa maneira. Não, tudo bem. Um empresário não, mas eu posso pensar e você também. Sim, mas o que modifica infelizmente ainda são as grandes instituições, os grandes fundos, eles que mandam. E outra, um capital dessa magnitude, ele vai ter registro, ele vai passar por um banco, infelizmente. Agora, é lógico, nós estamos falando, por exemplo, o Bitcoin. Para mim, não é um dos melhores projetos, só que ainda é o mais notório. É o que menos vai sofrer com o inverno. Não, por isso que eu uso o termo que tecnologia descentralizada. Mas aí isso é o que pode pegar o governo, que pode por isso que para mim, se vier uma esquerda, se vier direita, tanto faz. Sim, eu concordo. Só assim também. Hoje eu já não tenho mais perspectiva. Só que o negócio é o seguinte, existe. Certo Dependendo do governo que estiver, você vai ter um custo maior para não pagar tanto imposto. E que vai parecer com um imposto. Agora, eu falo para você, não é popular um Decentralized Finance, que é o DeFi. Não é popular. Esse resolve o problema de descentralização. Porque o cara vai lá, pega um token chamado Tron. Aí, porque a taxa é muito mais barata, é quase free, é $0,001, ele pega esse token, joga em alguma, sei lá, na Binance Smart Chain, em alguma plataforma descentralizada de empréstimos descentralizados, e aí ele troca esse token por outra cripto e joga na carteira dele. Ninguém sabe sua informação. A única informação que tem é que você colocou dinheiro na Binance. Porque a Binance é uma exchange. É uma corretora. Sim. Onde você vai comprar um determinado Você vai ter ativo, um cadastro. um criptoativo. Tem um cadastro. E outra, o mundo pede para a Binance todos esses dados. Sim. Exatamente. A Binance é centralizada. Entretanto... É que a gente vai acabar entrando em tema de cripto. Sim. Só que assim, João, imagina um... Não, mas... Não, tem concluído. Só para não perder o raciocínio, que você vai entender agora. Porque parece que eu não falei nada, calma. Binance, centralizada. Ela deve informações lá para os Estados Unidos, Brasil, etc. e tal. Então, eu comprei alguma coisa na Binance, um token, para direcionar esse token para uma descentralizada, para uma plataforma descentralizada, pode ser Uniswap, PancakeSwap, pode ser outra plataforma descentralizada, Uniswap. Se você pega esse token e leva para essa plataforma não pede o seu registro.
E lá você vai fazer o swap. Não, Sim. A DeFi algumas sim. Tem outras, por exemplo, a Ergo que está entrando agora, a Coach, são projetos maravilhosos. Cara, você faz o swap e ninguém sabe. Então vamos supor que eu comprei Ethereum na Binance. Puta, não posso falar isso. Não posso falar. Não posso, pode dar problema. Vamos falar de outra coisa. Não, relaxa. Não, falem continua. Mas enfim, se o cara no final. Puta, é foda esse negócio, porque ele também é visão, né? Deixa eu reaveriguar o que eu falei aqui. Posso falar uma coisa? Você vai fazer uma transação e não tem como saber. Você está fazendo uma coisa que só você deveria fazer o quê, segundo a lei? Você declarar. Calma. Só que não tem como o governo falar, foi você. Agora, se eu não quero que ninguém saiba de algum registro, primeira criptomoeda que eu vou comprar em peer-to-peer. Então você precisa de um peer-to-peer da hora que faça a transação com você via Bitcoin. Não pode o cara falar assim, manda um Pix pra mim. O que adianta você comprar uma Monero? P2P. Exatamente. O que adianta você comprar uma Monero que não deixa rastro nenhum e você fazer a transação via Pix para comprar Monero? Você precisa de um peer-to-peer de confiança, ele vai transferir Monero para você. O que você faz? Você troca essa Monero em algum protocolo DeFi que não peça essas informações. Sim. Você pega essa Monero e troca por Bitcoin. Ninguém vai saber onde está o seu Bitcoin. Agora, se eu comprei Bitcoin em qualquer corretora, qualquer governo vai saber onde esse Bitcoin foi parar, porque o blockchain é um livro de registro público. Sim. Só que qual que é vamos falar assim, a anomalia nesse sistema? Por isso que eu falo, dentro de um sistema descentralizado, em uma blockchain, não tem como você rastrear. Você fala assim, o governo ele vem te rastrear. A não ser que você utilize uma coisa que está fora. Por exemplo, a Binance está fora. Então, por isso que o governo consegue saber, você comprou. Você transferiu moeda fiat para uma corretora. Só que a corretora ela não deveria existir. Sim. Qual seria o processo correto? Peer-to-peer. Peer-to-peer. E não é peer-to-peer nem você fazer, eu vou te dar em reais e você me dá. Não. É assim, fulano minerou. Eu vou prestar um serviço para esse fulano, ele vai me pagar em criptomoeda. Acabou. Agora eu tenho criptomoeda, eu vou pagar o comerciante. Acabou o sistema. Então, minha visão, eu gostaria, na verdade, assim, eu sei que nesse processo, muita gente sofre. Não tem como. Por quê? Porque existem pessoas que são dependentes do Estado. Eu não estou sendo uma pessoa sem coração. Tem. Só que eu gostaria de tipo assim... E que o Estado gosta que elas permaneçam assim. Adora. Só que qual o governo ideal para mim? Aquele que conseguisse colapsar o dinheiro antes. Esse seria... É uma perspectiva muito filha da puta. Mas... Quando fala de colapsar o dinheiro... Venezuela, por exemplo. Você sabe que quem salvou a Venezuela foi a criptomoeda chamada Dash. Sim. E os pessoal levantando lá, One Guaidó, Foi a Dash? Só que onde a Dash teve mérito aí? E adesão em massa? Não sei. Eu sei que foi ela. Não teve. Mas tem gente que transaciona. Ela resolveu provisoriamente um problema lá institucional que governos querem solapar a sociedade e viver através da escravidão. Sim. Ok. Mas por meio será que teve... Hoje em dia não é mais da força. Exatamente. Só que mais... foi uma baita carona para mostrar. Olha o mundo dos criptoativos. Legal. Ganhou o mercado em massa? Ainda não. Que país você tinha mencionado lá no grupo que agora adquiriu mesmo o Bitcoin? Luxemburgo? El Salvador. Esse presidente, eu não conheço, cara, não defendo, eu não sei o que. Mas na boa, velho, isso que esse cara fez esse de El Salvador foi uma jogada, pra mim foi foda. Eu não acho legal governos falarem de criptoativo, eu nunca achei legal. Não, assim, não é mas uma coisa, mas o que ele fez foi simplesmente o seguinte, pelo que eu li assim. Porque se eles colocarem a mão, vai ficar que uma moeda fiduciária, que nem você tinha falado comigo, entendeu? Não, só que eu acredito que vai. Mas não fica, sabe por quê? Porque você não pode expandir a base monetária. Sim. Ele precisa ter o lastro. O país inteiro não tem o dinheiro necessário para comprar, sei lá, 10% da existência dos bitcoins já minerados. Então, mas dentro dessa questão também, por exemplo, entrou Lula 2022. E ele fala, ou você passa todos esses seus dados pra gente, a Binance, você passa todos os seus dados pra gente, ou você tá fora do Brasil. E aí? Então, é por isso que eu te falei. Uma corretora, ela tá fora do sistema. A única corretora dentro de um sistema seria o que? A DeFi, que é a finança descentralizada que é dentro da blockchain. Descentralizada. Finança descentralizada. Mas você entende que, por exemplo... Só que assim, o correto não é a gente
trocar papel, moeda, do Estado por criptomoeda. O correto é assim, criou-se uma tecnologia. Quem são os detentores dessa tecnologia? Quem está suportando a rede. Sim. Que é quem está minerando. Farmando, fazendo stake. O que você tem que fazer? Prestar serviço para esse tipo de... Isso aqui é um tema... Um tema forte. Você tem que prestar serviço para esse tipo de pessoa. Você está quase fazendo uma hipoteca, né? Isso. Mas você agora vai fazer o quê? Ó? Eu vou prestar serviço para esse cara, sei lá, eu vou limpar as máquinas dele. Ele vai me dar é que ele uma ganhou fração. de Bitcoin vendendo o corpo. Sim, também. Pro Paulão, o cara segura. É uma forma. Não, mas esse gosta de minerar ainda. Esse aí gosta de minerar. É uma forma. E aí você agora fala assim, porra, lógico, é hipotético, por quê? Porque eu não consigo pagar água, luz, aluguel, o que seja, com essa criptomoeda. Mas e se eu conseguir? Aí você não precisa. O certo era não conseguir, não precisar da corretora. A corretora é uma coisa por fora que colocou no sistema para você conseguir trocar. Sim. Em algum momento a gente não vai conseguir trocar mais. Tem um modo mais fácil. Por quê? Os criptoativos sem uma coisa não é nada. Por exemplo, o Bitcoin sem o Tether, calma, não estou falando em termos de usabilidade, mas em termos de câmbio, de troca, é muito difícil a usabilidade, é complicado. Então você precisa sempre ter uma stablecoin que vai estar pareada em uma moeda fiat forte. O que é moeda fiat forte? Dólar. Nós estamos falando de USDT. A gente mudou o tema, hein? Eu estou falando um pouquinho de Bitcoin. Já a gente pausa. Porque isso que é legal, né? Não, sim, mas a gente vai falar, a gente vai fazer um podcast só de Bitcoin, calma aí. A gente está falando sobre política ainda. E aí, o que acontece? Existem já protocolos e são totalmente o que eu falo. Lembra aquele dia lá do trade? Eu falei para você, toma cuidado, porque depois do Bitcoin, o Ethereum até vai. Mas depois do Bitcoin e Ethereum, o restante tem baita potencial. Top, disruptivo, tem valor. Só que é uma startup. Aí sabe por quê? Porque o mercado está agora em 1,4 trilhões de capitalização de criptoativos. O Bitcoin, se eu não me engano, está chegando a 700 bi. Bateu 1 tri. Mais ou menos. Está chegando a 700 bi. Acontece o seguinte, todo mundo sabe que ou 24 de janeiro ou lá para fevereiro vai começar o inverno cripto. Sim. Vai subir, sim. Vai cair. O que acontece? Não tem dinheiro suficiente para sustentar a capitalização desses ativos que já estão lá em cima, Ethereum, e vai subir mais. Não tem dinheiro suficiente porque existem mais de 10 mil criptomoedas. Antigamente tinha. Então a queda, você pode ver que a tendência sempre é a queda ser maior. Por quê? Você valoriza um ativo, você tem bastante dinheiro no mercado, o mundo inteiro está cheio de dinheiro agora. Mercado alto, S&P, você vê, lá no topo está difícil ganhar dinheiro em bolsa, né? Quem vai investir na bolsa lá em cima, né? Quem assume esse risco? Então o que acontece? O que o cara pensa? Peraí, meu, eu tenho tudo isso daí, tenho 10 criptomoedas, sabe aquele projetinho bosta lá? Eu vou tirar de lá, vou colocar no Ethereum. Então essas outras criptomoedas que não era conhecida tão mundialmente, que não resolve o problema, tipo Dogecoin, vai derreter, vai para zero, e outras centenas, milhares no inverno. Agora, o token não, as stablecoins, o SDT, lá, a BUSD da Binance, que são pareadas ao dólar, Tether, aspas, porque tem uma fraude lá, eu gravei até um vídeo falando. Elas resolvem o problema porque você pode deixar em uma carteira, pode se dolarizar por meio dessas criptomoedas, num protocolo descentralizado, farmando o protocolo e ainda ganhando juros sobre as transações que fornecem nesse protocolo em USDT. Aí você pega esse USDT que o governo não sabe, troca por dólar em outro, um P2P, compra mais Bitcoin sem transacionar com... Puta, tô falando besteira, velho. Eu tenho uma coisa que eu quero falar aqui, mas... Já a gente continua esse termo de cripto. Não vai. A gente já continua esse termo. Porque você sabe que o cara fala o negócio de imposto, o cara fala de revisão fiscal. Porque existe. Eles não existem sonegação, não. Só que aqui nós não estamos falando de sonegação. Enfim, as stablecoins existem também para te ajudar para você ficar dolarizado. Sim. Então, por exemplo, você sai de uma posição, eu estou em Ethereum, eu vou investir sério no Ethereum, curto prazo. Você fica posicionado em stablecoin para aproveitar as oportunidades. Eu compreendo. Só que assim, por exemplo, eu não fiz isso. Vou deixar claro, não fiz isso ainda e não sei se eu vou fazer. Mas e se eu virar a chave e esquecer do dólar? E eu virar a chave e começar a pensar assim,
um exemplo com o Bitcoin. Não estou falando de shitcoin. Não é todo o mercado de cripto que realmente tem muita shitcoin, né? São as moedas bosta. Sim. Quase todas. Quase todas. São 10 mil, vamos dizer assim, que 9 mil e tem lá 3 boas e 1.000 projetos. Acredito que tem uns 1.000 projetos que pode mudar. Tudo bem. Pode mudar, tá? Só que se eu virar a chave e falar assim, não é dólar mais, eu não vou, agora para mim vai ser um Bitcoin, valeu um Bitcoin. E eu mudei minha cabeça, eu não fiz isso. Mas se eu mudar minha cabeça, se você mudar, se todo mundo mudar e começa, vai ser como se fosse um ovo, entendeu? E aí a gente deixa de usar uma moeda fiat e ficar dependente. E qual que é a questão? Por exemplo, inflação mesmo. Inflação, se o ser humano, a maioria, assim, estudasse um pouco sobre inflação, cara, você não usava moeda de governo. Isso é verdade. Porque quando você entende o que é inflação, você fala, caralho, Sim. que roubo, isso é um roubo. E tem meta, tá? O Banco Central tem meta. Então, enfim. Na verdade, todo mundo poderia ter estudado, poderia ter também a oportunidade de estudar o seguinte: quais são as 3 maneiras mainstream de um governo arrecadar dinheiro? Emissão de dívida. Tesouro. Na verdade, colocando o título, se endividando cada vez mais. Você endivida o seu filho. Deixa eu falar uma, vou ver se você vai concordar comigo. Sobre consumo. Imposto sobre consumo? Que acho que é o maior roubo. Então, mas que é o maior roubo que existe. Exatamente, porque quem sofre não é o cara que está na cadeia produtiva, e sim o consumidor final, que não tem nada, que, sei lá, vende água no... Não, o cara vende água... Quem sofre não é o dono do capital. Claro que não. Quem só... Não, o cara dono do capital, não é que ele sofre, ele deixa de produzir mais e gerar riqueza por conta disso. Sim, ele produz menos. O acesso da coisa para o cara... A marginalização... muitas pessoas morrem de fome, ou são despejadas, ou não têm acesso a uma coisa boa por conta disso. Porque no final do curso, que é onde o cara sofre, onde o consumidor sofre, né? Porque é muito caro para ele. Sim. Você vai somando a cadeia, né? Exatamente. Cada processo da cadeia vai aumentando. O consumidor final é o que vai pagar mais. Que é o cara que mais precisa. Esse vinho aqui, rapaziada, o Marlon pagou mais de 40% só nesse vinho aqui, ó, só de imposto, tá? Tudo que você compra, você paga em média cerca de 40%. Tô tomando 60% de vinho e 40% de imposto. Deixa eu tomar esse imposto. E aí eu quero levantar outra questão aqui. Na segunda-feira o governo prorrogou, você já deve ter visto, o auxílio emergencial por mais 3 parcelas. O auxílio emergencial seria um tapa-buraco? Então. E seria também esses pequenos impostos, como a gente falou aqui, mencionou. Sobre as criptos, sobre o consumo sempre aumentando. A gasolina. O já falou, né? Parece que tá fazendo isso. Né? A gasolina também aumentou 7% na segunda-feira, então. Seria tudo isso realmente? Ele tá avisando mesmo que ele tá. Não, eu tô equivalendo aqui as contas aqui, rapaziada. Claro, isso. Tá cada vez mais clara a situação. E fora o fisiologismo, né? Então, eu preciso conversar com a bancada, sei lá, democrata para resolver isso, para aprovar isso. Como é que o brasileiro... Não, como é que o brasileiro ainda assiste TV? Calma, como é que ele, além de assistir TV, ele vê como é que ele assiste TV e não assiste a gente? E assiste a Globo ainda. Cara, a primeira coisa que eu vi do fisiologista é vontade de atirar em tudo quanto é lugar, de negociar. Para resolver um problema, você precisa dar um espaço para uma bancada aqui, lá. Político não serve para nada, pô. Mas, enfim... Você perguntou agora do auxílio emergencial, qual é o custo disso. Eu vou ser bem sincero para você. Eu não sei agora te explicar de onde o governo vai ficar tirando tanto dinheiro. É lógico que ele vai falar, Paulo Guedes vai falar que isso vai gerar uma... Foi o que ele disse, que esses 20% sobre o dividendo, isso aqui vai gerar uma pujança maior na economia, porque vai segura, aumenta a capital de giro, aumenta a maior produtividade. É assim que funciona o motor, tudo. Beleza, ele pode tirar, ele pode dar a resposta mais inteligente e execuível para o momento. Você vai falar, que legal, faz até sentido. Só que, meu amigo, você está colocando dinheiro de graça. Dinheiro de graça é igual bolha, concorda? Sim. Qual é o melhor país hoje? Marlon falando, o melhor país hoje para se viver, livre de inflação e livre de qualquer coisa, é o Brasil. Livre de inflação? Não, você tá brincando. Tô falando sério. Não. Só que ele é dependente de uma coisa. Pra estourar. O nome disso é S&P. Cara, ninguém tá levando a sério o que eu tô falando, mas é. Não, mas pode sim. Aí eu falo. Criar uma não. Agora você vai ter que explicar. Você vai explicar por quê. Eu não acho o melhor país. Eu também não. Pelo
elucubração profunda, a análise do Paulo Guedes, eu até compreendi. Ele falou o seguinte, peraí, nós estamos sofrendo um processo inflacionário que o mundo todo está e o mundo todo imprimiu. Europa imprimiu trilhões, Estados Unidos trilhões, China trilhões, nesse crash, e antes do crash também. Eu não sei se eu considero o papapá como crash. Qual? Corona em março, 2020? Não sei se eu considero, porque não foi uma ainda. histeria, cara. Não Uma foi histeria. uma bolha que estourou. Exatamente. Foi uma histeria, todo mundo querendo Foi a bolha. ter liquidez e... Isso. Só que foi muito rápido para ser um... Antes disso, a China já um tinha crash. impresso 5 tri de dólares. E não estourou ainda. Aí eu falo para você, olha, nós estamos com o Ibovespa lá em cima, tudo, beleza, nós temos o que perder. Mas o Ibovespa tá há 2, 3 anos assim. Sim. O S&P tá mais de Rompendo, 10. rompendo o topo. Rompendo o topo. E fazendo correções dentro de padrões Fibonacci, vai. Sim, sim. Não vamos levar a sério fundamentos aí que tem como lastro uma possível histeria que você falou. Não vou falar de fraude. Março foi Tava normal. Tava normal, murchou, não estourou. E eu Ela lembro que vocês murchou e estavam inchou de comprados. Vocês eram os meninos da bolsa, né? novo. Não, bolsa... O John era o menino, os mas caras bolsa eu já falam. não invisto Ainda mais. tô. Olha lá, os caras eram os meninos da bolsa. E eu nem Cara, tava na eu não frequência. coloco mais meu dinheiro em duas coisas que eu não coloco. Bolsa de valores e tesouros de país, de dívida pública. Vocês me entenderam quando tinha lá os masterminds, quando vocês tocavam Do investimento questão de tesouros. Eu batia sim. na mesa. Até 2018 eu ainda acreditava, não acreditava, eu já via que era um mecanismo errado. Uhum. Por quê? Porque eu estou endividando quem? Eu estou endividando minhas sobrinhas que têm 5 anos. Exatamente. Só isso. Agora, o que a gente tem que entender também são Então- travas que foram ditas pelo ministro também, Paulo Guedes, de não aumentar 2 anos o funcionalismo público. Isso é legal? Isso Cool. é legal. Interessante. Sim. Interessante. Sim. Deixa de ter mais déficit ainda o governo? Sim. Interessante. Gera riqueza? Não sei. Não. Tem que ver agora de forma inteligente o que daria para fazer. E eu não confio daqueles caras. Então tem coisas que a gente precisa analisar corretamente. Longe de mim, de novo, reforço o governo. Esses caras, por mim, não confio. Mas só de você não aumentar 2 anos, deveria ser 10 anos. Mas é o que eu falo, 2 anos. Vou tentar prorrogar isso. É lógico que eles estão fazendo isso para ter apoio popular também, calma. Empresário, você pega. O presidente da Caixa Econômica, não recordo o nome dele agora, ele tirou 300 bilhões que tinha de crédito, que isso era designado, se eu não me engano, para meia dúzia de empresas lobistas, e passou a doar isso para Pedro Guimarães? Isso, para mais de 150 mil empresas, como crédito. É lógico que na minha visão libertária, crédito não é de graça. Crédito precisa ter compliance e precisa ter algoritmo sensível ao mercado. Marcos, está falando coisa doida? Não. Eu estou falando de uma coisa séria. Quem estabelece os juros não é uma indexação, não. É o mercado. Só que precisa ter um mapeamento disso para você saber até onde vai. Entendeu? Eu vou voltar para vocês compreenderem. Hoje... Você está tentando colocar um lastro, uma equivalência entre os dois. Não, lastro não, porque é um crédito barato que é extirpado. Para não ficar subprime, que a gente tinha falado. Exatamente. Você tinha que ter um algoritmo sensível para controlar. Você acha que essa mais Já 150 que mil você tem um irão... Estado, você deveria fazer... Esse seria o melhor cenário. Sim. O melhor cenário é que Não tenha. Não tenha. Que, tipo assim, Entendeu? eu vou emprestar, eu estipulo qual é o meu juros. O Marlon é os juros dele. Exatamente. E aí e vai ter uma média de mercado? Vai, mas não vai ter você fala, a indexação. Alguém falar assim, é sim. Sim. Por quê? Exatamente. Porque se o meu é 20, se o Exatamente. dele é 2. Por quê? Agora, é errado o presidente Não, do Banco Central, dentro da nossa ética libertária, é errado? É, porque de onde vem esse crédito? Beleza, mas não era muito mais, não existe o mais errado, vamos conversar aqui, conversa de bar. Mas não era mais errado esse crédito na mão de 6 empresas, agora está na mão de 150 mil? Era pior. Agora é ruim. Antes era pior. Sim, concordo. Eu errei, são 300 mil empresas com um crédito de 40 bi, se eu não me engano. Distribuída para 300 mil empresas, que era distribuída para meia dúzia.
Você tem um programa chamado, se não me engano, Pronamp. Então, assim, existem surgiu avanços, esse. Tá aí. É do avanços, governo Bolsonaro, vocês sabem. Sim. Né? avanços do governo Bolsonaro que precisam ser admitidos, entendeu? E isso não me seduz, porque tudo que nós arguímos aqui, falando, não sei o quê, que pode ajudar o governo, essa trava aqui no aumento do funcionalismo público, no reajuste, beleza. Tudo isso para mim também é uma balela, porque isso não resolve o problema. Isso remedia, é um remédio. Isso remedia. Resolver o problema seria o seguinte, acabar com isso, só que envolve jurídico, envolve articulação em congresso, não dá, é uma coisa que parece que é um axioma que a gente defende ainda. E tem a situação que, o quê? Por exemplo, o auxílio. É assim, você tinha, sei lá, vou chutar o mundo, tá? Vamos dizer que tinham 10 milhões de pessoas que precisavam de um Bolsa Família, por exemplo. Quando você coloca um auxílio, você agora tem 20 milhões de pessoas que precisam. Para você cortar isso, cara, é tipo, sei lá, um câncer, cara. Você não consegue vir aqui arrancar ele e falar, agora o paciente tá bom. Entendeu? Porque essas pessoas, por isso que eu falo assim, por mim, o melhor governo é aquele que colapsar a moeda antes. Tá? Por mais que a gente vá passar por dificuldades, não vai parar. Por exemplo, a Argentina. O peso argentino já desvalorizou uma caralhada. Eu morei lá em 2016 e já estava ruim. Agora, então, piorou. Só que os amigos que eu tenho lá, eles estão trabalhando, eles estão fazendo comércio. Qual a diferença? Eles buscaram uma moeda mais forte. Porque o dólar. Porque na Argentina já tem, não sei, 15 tipos de câmbios diferentes do dólar já. Entendeu? Porque eles tinham o câmbio oficial, o câmbio blue, e agora já tem um monte de câmbio. Porque cada um estipula, o meu preço em dólar é esse. E eles trocaram para uma moeda mais forte, mas quem dependia do governo sofreu. Mas quem não dependia consegue manter a economia porque trocou para uma moeda mais forte. Sim. E o mesmo é aqui no Brasil. E quem que você coloca como grande responsável disso aí? A Cristina? Também, não, o grande responsável é gasto, em geral, para você destruir uma moeda, você precisa ter um gasto público alto, e aí você vai expandir a base monetária, né, que é a tal da inflação, que a inflação não é aumento de preço, e aumento de preço é sintoma. Sim. O que é inflação? É você hoje tem 100 milhões em circulação, aí do nada o governo dá uma canetada e vira 200 milhões. E aí eu, que sou governo, pago primeiro meus funcionários, salários altos, eles vão no mercado, começam a comprar tudo, aí quando o dono do comércio vai repor a mercadoria, ele vai repor e fala, pô, saiu tão rápido, precisa aumentar o preço, porque a demanda está muito alta. E isso vai destruindo. Então, um dos motivos, eu não vou dizer, a Cristina tem, na minha visão, os governos têm, todos, basicamente. Macri, Cristina. Só que o grande problema é porque ninguém consegue reduzir o tamanho do Estado. Porque eu tenho uma visão que pelo menos tinha que ser aquela visão minarquista, vamos dizer assim, que é Estado mínimo. Só que mesmo assim, é muito difícil você controlar isso. Porque ele vai aumentando, você tem um Estado que tem poder sobre a moeda, e como é que eu vou dizer assim, ele vai destruindo aos poucos, porque tem uma sintonia assim. O Estado ele também não pode fazer de uma forma maluca e destruir do nada a sua moeda, porque ele perde poder. Aí ele vai ficar só com o poder de polícia, que é um caso de Venezuela. O que o presidente tem? A moeda ele não tem, porque já não vale nada. O que ele tem é um exército. Então, vê se vocês entendem Não, eu entendi perfeitamente. Então, para mim, colapsar a moeda... Mas você não tem medo que isso aconteça com o Brasil, com a volta da esquerda em 2022? Você não chega a dar um frio na barriga, não? Sabe por que na verdade, não é que eu não tenho medo. É porque eu não duvido que possa acontecer nesse governo também. É isso que para mim eu vejo muito, muito parecido, cara, em questão de poder. Ninguém fala assim, por mais que se... Mas um tá descentralizando, o outro só aumentava a máquina pública. Tá, galera. Não sei se não como deveria, que nem a gente tá falando. Não como deveria, pouco. mas eu está... acho que tá mais... que é meu acho. Não tem como ter certeza. Ninguém tem certeza. A gente não tem certeza. A gente não tá lá. Mas o que eu enxergo é que assim, está fazendo um sistema diferente, mas o plano de poder continua. Eu não vejo... Agora, uma pessoa que teve coragem, que eu achei, né, faltando o cara de El Salvador, o presidente lá, o Nayib Bukele. Esse cara ele teve coragem. Por quê? Porque ele já não tinha o que perder. O que a economia de El Salvador representa para o mundo? Agora é muito. Muito. Não, mas não é por causa do Bitcoin. Tem uma coisa bem melhor que as pessoas não notaram. O quê? Energia? Energia que será... Exatamente. Energia que ele falou o seguinte, mineradores chineses de Bitcoin, sim. A China ainda queima carvão
vem pra cá. Esse é o argumento subterfúgio que eles falaram para expulsar vocês, para controlar. Vem pra cá, que tem energia limpa para vocês. Custo, vem. Não, então, mas você É a mais fome com a fácil- vontade de comer. É mais fácil um país pequeno, que não tem tanta expressão, aí vem, por exemplo, por exemplo, Cuba. Cuba sofreu um embargo econômico, então uma política pode sim destruir uma moeda, Com mesmo certeza. que não seja interna, uma externa pode destruir sua moeda. Como os Estados Unidos estão fazendo agora. Sim. Então, se eles tentassem fazer alguma coisa com El Salvador, antes não tinha um recurso, hoje tem. Então o cara apostou, ele falou o quê? Então eu troco, minha moeda é essa agora destrói. Agora me faz um embargo. Não vai conseguir. Paulo. Pode subir. Entendeu? Então o que eu vejo é o quê? O pior cenário para mim é uma ditadura militar. E militar, quando eu falo de ditadura militar, nem sempre é de direita. Isso eu não tenho Pode nem ser medo, de mano. esquerda. Para mim esse é o pior cenário. No governo Bolsonaro, isso aí eu não tenho nem paro pra pensar nisso. E vocês concordam que uma ditadura militar não tem essa esquerda ou direita? Isso Não é acredito assim. que haveria ditadura militar. Acredito que o Bolsonaro não seria capaz de fazer isso, porque ele estaria morto pro mundo, entendeu? E se quisesse, já teria feito, né? Não precisa disso. É muito mais interessante você apoiar lá o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Infelizmente, Então, mas o caminho- fisiologismo. Isso, o caminho que ele tomou Exatamente. foi o mesmo do outro lado. Então, Isso é história, dá na isso é mesma. clichê de tiazinha do WhatsApp, tá ligado? Chato. Também acho que não vai acontecer. Não. Eu não Galera, o cara, o cara tomou uma Não. facada e ainda nem ligou, o cara tá solto aí já, mano. Pra Mas mim, então, mas até quando agora, eu o falo melhor de- presidente que nós já tivemos, ele e Tancredo. Que morreu antes de tomar posse. Não, você sabe por quê? Porque quando o cara. Não. Não Tancredo, né? quero provocar aqui, eu tenho uma lista do ilustre médico lá, o professor não, médico Dr. Loyola, Alessandro Loyola, de refutar certos hábitos que nós acabamos tomando devido a toda essa situação de histeria, né, de fraude. E, cara, a partir do momento que um presidente da República ele demonstra um comportamento totalmente diferente, ditador dos demais, e mostra para você, ó, seja livre, se você quiser usar a sua máscara, você usa, se você quiser se vacinar, e se você acredita, você usa. Desculpa, cara, foi até hoje o maior indicador a maior característica dentro de um presidente libertário foi oferecer essas liberdades. Eu não sei porque tem libertário falando boas, essas coisas, enchendo o saco. Eu acredito que todo mundo deveria pelo menos identificar que foi um indivíduo que tem os seus valores, erra, acerta em algumas ocasiões, é um político, ou seja, já nos rouba por ser político. Entretanto, o cara defendeu a liberdade, brigou com o mundo todo e falou o seguinte: olha, o Congresso quer cortar minha cabeça, a esquerda quer cortar minha cabeça, os Estados Unidos quer cortar, todo mundo, a Globo quer cortar minha cabeça, mas ó, corte minha cabeça. Você quer ter a sua liberdade? Não use sua máscara ou use sua máscara. Você quer ter sua liberdade? Vacine-se ou não. Desculpe. Então, Sem termos técnicos. Sim, só Foi o quando- presidente mais libertário. Concordo, da isso Só aí que nesse quando ponto eu eu tô concordo. falando de ditadura militar, eu não tô falando assim, Bolsonaro vai fazer uma ditadura. Eu tô falando que o medo que eu tenho é de qualquer político impor uma ditadura militar. Por quê? Porque a nossa cultura aqui no Brasil, ninguém tem autodefesa. Essa é a verdade. Quem tem bandido? Não existe uma cultura. E quem que tirou esse poder, de- Galan? Você tem ideia disso? Ao longo do tempo. E isso eu não vejo. Foi a no coisa- governo Lula, né? Foi no Não, governo eu Lula não que vejo- tiraram, né? isso pra mim não é as uma- armas, né? Recolheram as armas. O Brasil é muito pequeno, não sei nem porque a gente tá falando de Então, Brasil. mas- Peraí. Quando eu A gente falo tá- de. é política. Entende? Quando eu falo de. Não disso quem resolve ditadura. Quem você acha que é o Brasil que decide que vai ter uma ditadura? Nem sei. Só que assim, quando eu falo de ditadura, eu não estou falando específico. O Bolsonaro vai. Não é isso, estou falando o único medo que eu teria é de qualquer governo impor uma, porque é possível. Se vai ser provável, não sei. Se é provável com o Bolsonaro, não sei. A Entendeu? própria ditadura, como é falada ditadura, o termo é viciado em 1964, porque não foi Sim. considerado uma ditadura. Sim, mas eu falo uma Aquilo ditadura. teve apoio do parlamento. Sim, mas eu digo uma ditadura militar o quê? Você tem pessoas com armas no poder. Pronto. E que já é o Estado. Mas Só é que- melhor pessoas com armas no poder do que a pessoa sem armas como o Lula que defende que você não tem Não, arma. mas aí que tá. Quando a gente fala de questão de arma no Brasil, você me perguntou assim, você acha que foi qual governo? Para mim, isso é um sistema, não existe, assim, talvez o
o Lula, talvez não, muito provável o Lula o quê? Comeu a última bolacha do pacote. Mas esse pacote era grande, é minado aos poucos. A coisa, ela não acontece assim, um corte de uma vez. É uma cultura que vai acontecendo, vai mudando a cultura, vai mudando, é conveniente para políticos, tá? Porque meu problema não é com Bolsonaro, não é com Lula, é com política, é com Estado. Porque para mim Estado é anti-liberdade, entendeu? Sim. Ah, mas o Bolsonaro fez isso, falou da máscara. Pô, beleza, só que uma coisa eu te falo. Eu vou dar outro exemplo da Argentina com algumas pessoas que eu converso. Sim. Por incrível que pareça, olha que negócio incrível é a política que a gente vive hoje. Aqui no Brasil, o que se diz esquerda levantou uma bandeira pró-vacina, pró-máscara. Entendeu? O que se diz direita, não. Na Argentina é o inverso. O governo de esquerda não investiu em vacina e o pessoal da direita fica cobrando ele por uma vacina. Então, qual o sentido disso? Vocês compreendem que é só... Por exemplo, se o Bolsonaro tivesse falado assim, beleza, vou investir pra caralho em vacina, mesmo sem testar. Não entra nesse cunho, não. Não entra nesse cunho, não. Mas, então, mas o que queria acontecer? O que a esquerda ia fazer? Os opositores? Automaticamente, eles seriam o quê? Contra a vacina. Não, calma. E os apoiadores os apoiadores mesmo, eles seriam o quê? Eles iam pegar o ponto e falar. Não, mas porque aí... é uma briga que... Sim, mas não entra nesse cunho da Não, fraude mesmo. Não, tô dando um exemplo. Não, entendi. Sim, parece que foi uma réplica daquilo que eu havia falado. Mas assim, o que eu esqueci de... talvez não tenha sido tão obediente aqui com a coerência. Não estou falando de dois lados, esquerda e direita, daí é a maior tolice. O que eu quis dizer é o seguinte. Cara, faça o que você quiser da sua vida. Um presidente da República que só por existir já nos rouba, independente de Bolsonaro, Ciro, já rouba. Ética libertária. De onde vem o salário? Não vem de produtividade. É minha ética, eu penso assim. Entretanto, esse presidente diz o seguinte: ele é o único, ele é o patinho feio no mundo. Ele fala o seguinte: ele é o tiozão do churrasco. Ele é o tiozão do churrasco. Chega e fala assim: peraí, vou brigar com o mundo todo. Se você quiser usar máscara, você usa. Se você quiser se vacinar, você vai se vacinar. E aqui o comprometimento com os órgãos relacionados à saúde, tudo de vacina, e a questão técnica, não sei o quê, beleza, vocês querem vacina, tome vacina. Agora, o que você não pode fazer é obrigar o seu amigo a tomar. O que você não pode fazer, exatamente, é acabar com os direitos, acabar com o direito de liberdade e falar o seguinte, o cara que tem, porque não respeito nem a lei, né, 14.019, o cara que tem o espectro de autismo, ele não pode utilizar máscara, então ele vai viajar como? Mas peraí, eu completei 40 anos, eu tinha marcado a viagem com a família, a minha família é, sei lá, de Roma, eu não posso ver porque eu não fui vacinado ainda, eu tenho o maior medo da vacina. Peraí, você tem direito de ter medo de mim, eu tenho direito de ter medo de vocês têm direito de ter medo dele. O governo fala que você é obrigado a tomar vacina, você não pode ter direito mais de ter medo das coisas? Você é obrigado a tomar vacina? Pode. Então, aí calma, o mundo inteiro assim, não é? O mundo inteiro tá assim. Chega um cara doidão, presidente do Brasil, fala, peraí, o mundo inteiro tá assim, mas tome se você quiser. Caramba, sinceramente, tô falando de tirar de chapéu, porque eu não tiro de chapéu mais político. Mas até hoje foi a postura mais libertária que eu já vi. Tá bom, só que aí eu vou te fazer uma pergunta. Chega aí, pai. Eu concordo com essa questão de vacina, não acho que tem que ser obrigatório, não é minha visão, tá? E aí, Paulo Bruno? Vem você. Pausa para um ilustre aqui, um ilustre convidado. E aí, Valera? Presente, cara, hein? Obrigado. E aí? Então, Mário. Tem que admirar, velho. Não. É aí que tá que eu vou te fazer uma pergunta. Então continua, pode ir lá. Porque assim. Aqui é tudo nosso. Qual que é a minha visão? A mesma que a sua em questão de liberdade. Até na saúde não existe saúde coletiva. Saúde para mim é individual. Tá? Esse negócio de saúde coletiva, para mim é balela. Saúde é individual, cada um cuida da sua. Se você não quer tomar vacina, não toma. Se eu tomar e ficar imunizado, se a vacina presta, ela vai me imunizar. Já começa por aí. Só que a minha pergunta para você, o Bolsonaro, quando ele fala, não usa máscara, não faz isso ou não faz aquilo, ele está falando isso porque ele tem uma visão libertária ou porque ele é ignorante? Não, ele não está falando essa é a minha questão. Só uma pegadinha do cara. Não. Visão libertária. Calma. Para mim, ali é mais. Não é visão libertária. Jamais que ele tenha. Se fosse visão libertária, não teria o Paulo Guedes como ministro da Fazenda.
Teria o Não. Marlon. Olha só, visão libertária não é. E quando você fala de ignorância, você não falou ignorância, né? Ignorância. É por ignorância que ele está falando isso? Pura Ou porque ele acha que a pessoa tem que ser livre para escolher? Não, exatamente. Não, Ele acha que a pessoa tem que ser livre de escolher. Eu desconfio disso. Porque eu penso. Eu e outra, desconfio da ideia. e talvez ele tenha um corpo, né, técnico para mostrar para ele que realmente isso é a maior histeria, comprovando a ineficácia de certos comportamentos que nós estamos tomando devido a toda essa histeria. Tá. Então talvez já tenham desenhado para ele, ó, isso não funciona, já que eu provei, máscara não funciona. Ou talvez o Alessandro Loyola foi com mais de 20 artigos, mostrou para ele. Tá, pá. Aí o que ele falou? O negócio é o seguinte, eu não posso chegar falando para todo mundo não fazer isso. Ele falou, seja livre, se você acredita, você usa. Eu não sei porque falaram que o Bolsonaro fala para você não usar. Não, ele simplesmente está defendendo o direito. Se você... Palavra de Marlon, que eu não tenho problema nenhum de falar. Se você é otário e acredita nisso, use. Se você não é otário, você não use. Mas respeita o cara que não é otário. Sim. Eu te acho otário, você me acha otário. A gente... Não, tô dando um exemplo. Eu sei, pô. Só que tem que respeitar a maneira que eu te acho otário e eu respeito o jeito que você me acha Tudo otário. isso eu concordo, Marlon. Eu penso desse jeito. Do mesmo jeito que você falou. Só que referente ao presidente Bolsonaro, na minha visão, porque a gente não tem certeza, nem você e nem eu. Na minha visão, ele fala isso mais por ignorância do que a sua liberdade. Por que seria ignorância? Pelo contexto dele. Não, mas quando você fala ignorância, parece que é ignorância. ele dava Ignorância técnica mesmo. É o que a gente tá falando, Marlon, que ele Mas é aí apresente, então, Então, não consigo... algo idôneo Então, Marlon, que seja por cientistas que não são de Harvard e não são bancados. não tem como. Sabe Não. por que eu não consigo? É o que eu tô falando. Eu te explico. Não, é a minha percepção sobre ele é essa. Pode falar? Que ele é o Não, tiozão que dá aquelas caneladas, Mas não entendeu? é Que dá por em... liberdade, Sim, é isso que eu tô sim. falando. Não é por... A questão, tipo assim, usa quem quer, pra mim usa quem quer, toma vacina quem quer. Cara, a liberdade pra mim tá em primeiro lugar. Antes do coletivismo, pra mim, tá o individualismo. Eu acho o individualismo é mais importante que o coletivismo. Só que quando se trata de Bolsonaro, a minha percepção é o quê? Não é que ele fala assim, nossa, eu vou defender a liberdade, então você pode ser livre. Não, pra mim é ignorância mesmo, técnica. Não pra mim, e outra coisa que ele faz também, por mais que ele não fale assim, não use, É a personalidade dele. a forma que ele age, a parte técnica dele é ruim, só a forma dele falar é quase, se no Brasil de ignorantes também, é quase que falar não usa. Muita gente interpreta como não usa. Será que ele não poderia ser mais técnico? E se ele dissesse não use? Tá errado. Por quê? Porque porque ele não tá dando liberdade. É isso que eu tô falando. Tá, e se ele dissesse use? Se ele falar assim, não use, ou se ele falar use, pra mim ele tá errado. Ele tem que deixar a escolha. E eu concordo que ele tá deixando a escolha. Sim, ele tá deixando a escolha, não é uma ordem, não é uma ordem, não é um decreto. Mas quando você fala não é que nem o do Dória, não é que nem o do Dória. O do Dória é uma imposição. Sim, quando um você fala decreto. de ignorância é porque ele desconhece a ineficácia da máscara ou que ele desconhece a eficácia da máscara? Tanto faz. Não, fala Não, aí. ele conhece, Tanto faz. Não, calma aí. Mas pode ser. Marcos, Vamos tirar o Bolsonaro. Assim. Vamos tirar o Bolsonaro. Você é o presidente, tá? O que você falaria sobre o uso de máscaras? Livre. Tá, livre. Por quê? Não porque uma máscara é ineficiente, até porque uma máscara de verdade ela tem a sua eficiência, ou não? Qual? Não é de pano. Que o pessoal faz com pedaço de camiseta. Qual outra máscara que tem? N95 pra cima, que é o termo técnico. Eficiência sobre o quê? De não transmissão de vírus. Qual vírus? Não sei, mas Não, calma aí, peraí. Nós estamos falando agora de um vírus que tem várias cepas e tal. Então, mas vamos... Não, calma aí, como você vai tomar? Não vamos entrar tanto nesse ponto. Calma, mas se você Não não é vamos médico, entrar então tanto calma. nesse ponto. Não, eu sei. Eu sei, é interpretativo, Calma. Não, é porque eu vejo que o Bolsonaro é muito mal interpretado. Longe de mim, vou falar Mas remarginal. porque ele tecnicamente é ruim, ele é um cara que conversa mal. Não, eu acho que ele é bom. Que isso? Tecnicamente ele é péssimo. Não, acho que ele é um modo brasileiro. Peraí. Que ele é péssimo, Você não. queria que fosse um Sabe cara por quê? Não. refinado e... Ele é grosso, eu concordo que ele é grosso, mas de falar que ele fala de maneira, sei lá, burra, não é. Ele fala de maneira boa Não. também. Não. Porra, puta, que é só entrar no YouTube e colocar a maneira. Não, ele é grosso, grosseria não é Eu falar de também não você. acho que ele é grosso. Cara. Eu acho um pouco. Eu Por quê? Com esquerdista? Não, então, ele é ríspido, como posso falar, ele é ríspido Eu às vi vezes. aqui você te deu um tapa, Não, você te deu um tapa. Você vai... Não, é isso. O meu ponto é aqui, ó. Deixa eu voltar no ponto. Não sou médico, nada.
O meu ponto é o seguinte, eu não acredito que um político fala para você não usar máscara, usa se quiser por conta de liberdade. O fundamento dele, eu não sinto que é liberdade. Por quê? Porque é ele, pelas atitudes dele. Se ele fosse um cara de liberdade, sabe o que ele fazia? Não paga imposto. Não, calma, mas Aí não, você tem que ser também completo, pô. te entendo. Não paga imposto, não. Você usa máscara se quiser. Mas você eu não vou te obrigar. Não leva seu filho para a escola se quiser, se não cuida em casa. Aí eu vou falar, Não, o cara é falta de liberdade. Você, Agora você concorda comigo que isso é são liberdade. variáveis distintas? Calma, eu tô Por isso falando que eu no tô falando, saia do nosso axioma. Qual que é o axioma? Axioma é que o libertarianismo funciona, só que agora é improvável nós mostrarmos isso. Por isso o axioma. Beleza. Tá certo? Então, mas eu vou te responder a pergunta quando você falou assim, por que eu acho que o Bolsonaro ele não fala pela liberdade? Porque 99% das coisas que ele faz não é pela liberdade. 1% é. Então você é um cara da liberdade. Não, calma. Nesse tema, pode até ser interpretado. Eu não acho que seja isso. Eu não sei, mas a histeria causou mais de 44 milhões de empregados. Calma. Sim. Histeria. Concordo. Desde o momento, ele não se introduziu na histeria. Quem se introduziu foi um ministro chamado Mandetta. Cara, não tô aqui para advogar para ninguém. Acontece o seguinte... Você sabe que ele vai concorrer, né? Eu fui um dos primeiros... Oi? Você sabe que ele vai concorrer, né? Eu sempre critiquei Bolsonaro e todo mundo, porque os caras não têm a visão clara de levar a liberdade pro povo. Se ele tivesse a visão, não teria sido deputado anos da vida. Concorda? Sim. Beleza. Agora o que tem que admitir é o seguinte. Imagine só o mundo todo com um trabuco voltado para você e você com um Brasil desse tamanho, perto dos outros. Você fala, não, peraí, eu também tenho um trabuco. Eu vou respeitar a liberdade. Enquanto a Alemanha está obrigando todo mundo a fazer isso, lockdown, não sei o que, China, eu vou respeitar a liberdade. Desculpa, Lazinho, isso tem que ser admirado. Sim. Como homem, tem que ser admirado. É analfabeto político para mim, é analfabeto econômico para mim, mas assim, tem que ser respeitado. Desculpa, tem que ser respeitado. Marlon, mas é o que eu te falei. Eu concordo que tem que ter a liberdade. Só que, olha só o que eu tô falando, na minha percepção é que ele não falou isso por causa de liberdade. Por conta. Foi por quê? Por ignorância. Na minha percepção. Não, ele chegou aqui e falou assim, não, peraí, é o que eu te falei, 99% do que o cara faz não tem a ver com liberdade. É que aí já entra no polo interpretativo pessoal. Sim, né? Então, é o que eu falei. Então, consegue... é a minha percepção. Sim. E a mesma coisa de vocês. Sim. É percepção. A gente não pode falar assim, não, eu tenho certeza que ele fez um estudo, não tem como a gente ter certeza. Então, na minha percepção, o que eu vejo é mais que prefiro assim do que uma imposição. Por exemplo, entre você impor o cara, não, você vai ser obrigado a usar uma máscara, você dá liberdade para você escolher, lógico que eu estou do lado da liberdade, porque é o que eu prefiro. Mas não é porque veio, tipo assim, porque a pessoa falou isso, que eu vou falar, não, o cara está falando pela minha liberdade. Não. Na minha visão, ignorância. Em segundos. Até porque tem máscara, isso ninguém fala. E ele, ou melhor, alguns falam, mas máscara de pano funciona? Qual a eficácia disso? Não sei, muito provável. Essas máscaras, aí já é um tema aí. Cientificamente. Não, como eu não sou médico, não fiquei analisando questões científicas, mas o que eu imagino, uma máscara de pano, você pega uma camisa de corte, deve ser mínima. A mais recomendada, 3M, 10M, essas 5M. Devem ter algum efeito. Essas devem ter algum efeito. Então é um fideísmo da sua parte. Sim, devem ter. Então, peraí. Não tem como. Sabe por que eu falo isso? Porque não tem como eu estudar tudo. Eu sei. Eu vou ter que fazer o quê? Se alguém falar assim, ó, tem essa máscara top, eu tenho uma doença devastadora. Cara, por via das dúvidas, eu vou usar aqui e vou que é o que eu fiz. Começou histeria. O que eu fiz? Pô, vou ficar de boa. Fiquei um mês, 45 dias, passou do segundo mês, eu falei... Mas se fosse para manifestar uma opinião agora no podcast sobre a não utilização e utilização, você precisa dar uma opinião baseada naquilo que você viveu, que você analisou e o que você acredita, se é 3M ou não. Para qual lado você iria? Qual lado cientificamente você defenderia? Eu não consigo defender uma. Legal. Qual que você mais acredita? Eu deixaria o quê? O cara ser livre para ele escolher. Não, tudo bem, mas você acredita que no fundo... Não, depois de... A máscara sem ser de pano protege? Não, para essas... Aí é achismo. É achismo. Vou falar do Não, quando eu falo acredito, tem base por trás, tem estudo. O que eu observo é o quê? Aqui tá uma histeria. Bom, o que eu observo é uma histeria. A gente falou tudo isso e mas eu tô falando que eu concordo. Mas o que eu tô falando, o que eu discordei do que você falou, assim,
o Bolsonaro está defendendo a liberdade. Não Então, beleza, rapaziada. Ó, tô com 1h20 já desse podcast. Aí agora eu quero umas considerações finais. 2022, tá aí. 2009. E temos, infelizmente, só temos duas opções. Ou felizmente, né? Felizmente para alguns, infelizmente para outros. E por quê? E por que quem você gostaria e por quê? Galanzinho, 2022. Olha, gente, eu vou falar, vou ter que manter o que eu falei no começo. Tanto faz. Opinião, tranquilo. Opinião. Tanto faz, não vai ser na urna. Foca em tecnologias descentralizadas. Perfeito. Para mim, é ali que você vai ter a sua liberdade. Eu tô fazendo uma pergunta. Vai ter um cara lá. Vai ter um cara lá. Quem que vai ser? Pô, fiz o podcast inteiro sem olhar pra câmera. Eu também. Pra mim, tanto faz, eu não consigo escolher. Por quê? Porque eu não acredito que tá na urna. Não tá na democracia, tá? Pra mim, tá numa tecnologia. E entendi. Criptoativos, perfeito. Vai se descentralizar. Quem assistiu do começo ao fim já sabe o posicionamento dele, já sabe. Não, mas Marlão? O meu é semelhante, Galanzinho. Eu não sei, eu acho que era pra eu ser médico, alguma coisa assim do tipo. Tenho muita proximidade. E, cara, nós somos aqui cirurgiões, algumas coisas. Demos uma clareza mais eficiente para explorar aqui, né? Porque parecia que era um bolsonarista, às vezes parecia que o Alanzinho, minha ótica, parecia esquerdista. O bolsonarista saiu melhor, né? Brincadeiras à parte, é assim. Cara, a partir do momento que você sabe fundamentos, análise técnica, que você conhece, quando você é presenteado com aquilo que Deus te deu, que é a experiência da vida, você deixa de ser um bobo da corte. E hoje, se você vive, depende do governo, calma, e tem as nossas condições, que são boas, porque hoje em dia, se você passa fome, você tem vida, né? Sim. Já é bom. Não morre mais de fome. Exatamente. Você está aqui, já é um presente de Deus. Se você tem essa oportunidade, e ainda depende do governo, e você levanta a bandeira defendendo algum político, uma hora vai dar mal, pode dar certo temporariamente. Uma hora vai dar muito mal, porque você depende de alguém que vai te trair, político. Então, assim, 2022, eu acredito, dificilmente eu errar em algumas coisas, calma, não é arrogância, mas dificilmente, porque eu analiso bem. Eu acredito que Bolsonaro tem a oportunidade de levar no primeiro turno, leva no segundo de boa, tranquilo, porque a sociedade cristã ainda é muito grande, os valores. Isso é uma pauta que o governo tem que ainda é interessante, mesmo sendo libertário. Entretanto, se vier PT, a gente já sabe onde fazer, né? Próxima Argentina, se vier PT. Não é bem assim, vai parecer que vai virar uma Europa primeiro. Crédito, bombando, nossa senhora. Juros subindo. Nossa, capital estrangeiro vindo aqui para 2 dígitos, a Selic e tal. Depois bomba. Fora que você não vai poder falar mal da minha careca ou da barba do Alanzinho, que você vai ser preso. Então a crise, caso for alguém de esquerda, será institucional. Então é judiciário, essas coisas, entendeu? Agora, Bolsonaro ganhando, eu acredito que a eficiência lá do governo, as atitudes do ministro Tarcísio, se continuar com com esse estímulo que está tendo, com essa velocidade, nós vamos chegar perto de países assim, Estados Unidos, etc. e tal. Se nós continuarmos assim, mais um governo, 2 governos, desse jeito, mesmo não sendo libertário, eu acredito que nós vamos chegar longe, porque até hoje você pergunta o melhor país, é Brasil e para mim Lituânia. Só a Lituânia que não tem imposto sobre dividendo. Era Brasil e Lituânia, né? Agora Brasil tem Lituânia não. Lituânia ainda fazer uma questão. Mas enfim, é isso. Pô, falar de eleição é foda, né? É complicado, mas... E você, rapaziada? Você que assistiu do começo ao fim, qual que vai ser o seu posicionamento? Você concorda com o que o Galan falou? Você concorda com o que o Marleira falou? Deixa aí a sua opinião nos comentários, a gente vai estar respondendo. Essa foi a segunda parte e possivelmente a gente vai ter mais partes aí falando de política, falando de alguns outros temas que o Brasil... que acontece no Brasil, né? Então, Meu Deus. a gente vai fazer agora
A gente faz uma pausinha, né? Sim. Depois a gente vai fazer um sobre criptomoedas, criptoativos. Aí eu vou É um deixar tema difícil, hein? esses caras falar. Meu Vamos Deus saber o do que fala, hein? céu. Então, muito obrigado pela sua audiência. Quero agradecer mais uma vez esses dois aqui. Obrigado aí, obrigado. E o Paulo vai estar no próximo também. Tamo junto. Com certeza. Até. Caramba, hoje poderíamos ter falado de